Queridos filhos e amado povo de Deus, você que acompanha pela rede Evangelizar, mas tudo a partir do sinal da TV É-Paraná, meu grande abraço, meu carinho, com esse povo paranaense, porque sou paranaense com a graça de Deus, e daqui, dessa rede pública, já há 14 anos, digo isso mais ou menos, não com tanta exatidão, mas não muito menos que isso, temos a Santa Missa Dominical, e a partir disso, nós pela TV Evangelizar, que você pode acompanhar não só essa missa pela TV Evangelizar, e pela rádio Evangelizar, principalmente em Curitiba, de onde tudo começa, 99.5 FM agora. Nós estamos falando sobre uma chegada do Senhor Deus. Se você olhar, nós estamos praticamente, eu dizia, no final do ano. Estamos falando sobre essa temática que vai terminar agora na festa de Cristo Rei. Portanto, a partir de agora você vai ver uma crescente. Foi marcado por finados, um olhar para a eternidade. O evangelho de hoje também nos pede isso. Está falando de uma das parábolas que a gente escuta, e cada vez que a gente lê, a gente tem que se perguntar: as 10 jovens virgens eram muito boas, e significa exatamente eu e você, que somos pessoas que estamos na espera. Quem está aí na espera do Senhor? Levante a mão. Bom, meu filho, se você segurou a mão, você não levantou, está esperando o quê? Fim do mundo? Sim, Ele vem com o Senhor Jesus, Ele voltará. Mas essa espera, por ela ser longa, um pouco mais demorada, às vezes a gente se assusta quando vê um norte-coreano pensando em explodir, quando a gente vê ataques, quando a gente vê terremotos, quando a gente percebe as pessoas fuzilando do nada, você pensa, está chegando. Eu não sei, que vai chegar, vai. Só que como essa espera demorou, no mínimo 2017 anos, nós podemos cometer um erro, o erro de descuidar da vigilância, de descuidarmos, pela demora, de descuidarmos da vida espiritual. As 10 virgens estavam com a lamparina acesa. Nós temos fé, essa lamparina acesa é a minha e a tua fé. Quem tem fé, levante a mão. Então você está com a lamparina acesa. Quem acendeu? O Espírito Santo de Deus no batismo. Pois é, mas será, e Jesus já fez a pergunta, que quando eu retornar, encontrarei fé entre os homens, nestas gerações? Então nós estamos nessa fase de estarmos com a lamparina acesa, mas a pergunta: temos combustível para suprir as necessidades da nossa vida? Como está a tua resistência? E aqui não estou falando de resistência física, a minha vai de um jeito ou do outro, não sei a sua, mas eu estou falando da resistência espiritual. Eu estou falando sério. Todo mundo sabe que se a pessoa não tiver uma resistência física, ela vai passar mal, vai para artrose, vai para diabetes, se não cuida, vai para uma cadeira de roda. Vai ou não vai? E na vida espiritual não? Resistência. Não basta estar com a chama acesa, eu tenho que resistir às investidas do inimigo, a demora.
Eu tenho que cuidar com a procrastinação, que é adiar minhas resoluções, adiar a conversão, adiar aquele telefonema, adiar a solução daquela questão, porque essas situações vão de alguma forma nos paralisando. As virgens imprudentes, aonde foi a imprudência? Não estar preparada para o contratempo. E às vezes eu sinto isso, nós não estamos. Tanto que se fala tanto na medicina, de uma medicina preventiva. A gente escuta tanto a necessidade de nós termos cuidados, mas na vida espiritual eu vejo muitas patologias. Inclusive pretendo aprofundar sobre essas patologias. Uma delas é não estarmos fincados na rocha que é Jesus. Uma espiritualidade sem Jesus, uma religião sem Cristo, isso não subsiste. Uma família sem fundamento, um casamento sem fidelidade, um seguimento de Jesus sem cruz, ou achar que é uma ressurreição sem Calvário. É o que ali elas foram imprevidentes. Às vezes nós estamos assim, agora eu estou bem, amanhã não. Eu estou bem hoje, mas eu tenho que me preparar para o amanhã. Isso nos vem dizer a primeira leitura. A primeira leitura nos fala do livro da sabedoria. Impressionante que é o capítulo 6, e fala da sabedoria, mas ao mesmo tempo que a gente escuta, nós fizemos a leitura orante de sabedoria, a sabedoria parece que é Deus, mas não é Deus. Mas o texto diz, a sabedoria você a encontra nas esquinas, a sabedoria você a encontra, busque-a. Às vezes dá a impressão que é Deus, mas não é Deus. Deus é que dá a sabedoria, mas a sabedoria é algo de ser buscado. Talvez o que nos esteja faltando é a sabedoria do discernimento, de não gastar energia em projetos que já nasceram furados, em discernir antes. Eu atendi todo dia, você que me acompanha pelo rádio, de novo vou dizer Curitiba 99.5, mais 1.600 emissoras no Brasil. Esta semana eu atendi um caso sintomático, exatamente da falta da sabedoria. E olha que o salmo de hoje nos leva a pedir algo muito claro: a minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Repita comigo: a minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Vamos, comentarista, junto. A minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Você que está em casa tem que pedir isso. E essa sede é da sabedoria de Deus, porque sem ela nós já temos pouco, e o que temos gastamos em caminhos equivocados. Volto quarta-feira, e quem perdeu, hoje às 13 horas, 1 hora da tarde, eu falo sobre o tempo. Inclusive ganhei, gosto muito, obrigado pelos mimos que me dão. Ganhei uma ampulheta, né, dona? Da senhora, foi da senhora aquela, uma de areia. Usei no programa, porque eu gosto que as pessoas percebam que a nossa vida é como uma ampulheta de areia que vai embora. Acompanha hoje à tarde. E você que está aqui, é uma questão de pensar: eu não tenho muito combustível, eu não posso a vida inteira ficar me desgastando em tudo que é porta. Eu entro em uma, as outras se fecham, porque minhas escolhas são assim. Nessa semana, atendi uma filha de Deus, que me incomodou e me incomoda. Uma mulher
extremamente boa, buscando, mas de forma equivocada. Lembro-me do fato porque ela contava que quando a mãe engravidou, o pai não queria filhas mulheres, queria homens. Nasceu a primeira, ela foi a segunda, com 4 anos foi abusada pelo pai, com 4 anos. Depois se uniu em casamento com um homem no mesmo estilo do pai, grosseiro. Teve filhos. Depois se juntou com uma outra pessoa do ocultismo, que a fez sofrer do mesmo jeito. E eu disse para ela: por amor de Deus, pare. Falei no rádio: primeiro se cure, filha. Você não é culpada do que fizeram na tua infância, mas você, pela sua carência, pela sua história, pela não cura interior, pela imprudência, pela falta de sabedoria, e para suprir o imediato de uma ferida, está repetindo as mesmas atitudes. Porque alguém vai dizer: mas são as pessoas que o procuram. Não, as pessoas atraem. E eu não falo isso desdenhando-a, deve sofrer muito, mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, a partir do momento que ela passar por um processo de cura interior em Deus, num psicólogo, conseguir elaborar, perdoar toda essa história negativa, ela não vai nem se aproximar a quilômetros de um homem com os mesmos comportamentos. Às vezes, a fraqueza, a carência, leva uma pessoa a se submeter a situações que só levam a pessoa a se consumir. De repente eu estou se falando e alguém está se identificando. Não vale a pena. Você tem a lamparina acesa, vá no caminho do bem. Você tem a lamparina acesa da fé, use-a para encontrar Deus. E repito, não é todo dia que a gente tem forças para passar o dia correndo. Se num momento da vida você está forte, resoluto, abastecido de Deus, gozando de toda a força, corra em direção a Deus, ao bem, ao amado, ao céu. Mas se algum dia você se sentir acometido de uma fraqueza física, ou cansaço, talvez não consiga correr, ande, mas os poucos passos que der, estarão na direção certa. Então, quando o Senhor virá, a lamparina estará acesa. Ah, meu filho, como é importante nós entendermos que é uma passagem. Dizem que as crianças sentem menos a passagem do tempo, os idosos mais rápido. E quando a gente vê chegando o final do ano, a gente, meu Deus, passou. Talvez seja o único momento que a gente para pensar que tudo passa. Porém, deveria passar e eu estar melhor e mais perto de Deus, mais abastecido de Deus, com a lamparina e a vasilha de óleo mais cheia. Hoje, como você está? Talvez, eu acredito que a grande maioria com a conta menos abastecida do banco. É ou não é? Com um número maior de dívidas. Infelizmente essa é a realidade do Brasil, a ser proclamação da República com feriado, mas não te dá o direito de estar vazio de esperança, de fé,
de força para lutar. Amém.